Louvado seja Deus. Os irmãos podem tomar seu assento em nome de Jesus. Graças a Deus por essa oportunidade de nós estarmos na casa do Senhor. Quero agradecer ao pastor Jean, à pastora Mislane, por esse convite de nós estarmos aqui. Eu louvo a Deus que já faz um mês que eu não vou na sede, irmãos. Vou ir no próximo domingo na ceia, assim Deus permitir. Eu tenho muito prazer de ficar sentado ouvindo a palavra de Deus, irmãos. Esse é o meu maior prazer. Mas como a gente tem o chamado de Deus, a gente não nega o chamado de Deus. Quando falam para mim de novamente assumir a igreja, eu falo assim, eu não quero. Mas se Deus quer, quem somos nós para falar não? Chegando a hora de Deus, ninguém fala não para Deus, né, irmãos? Nós podemos falar que não quer, mas Deus sabe como agir. E nessa noite nós já ouvimos tanta coisa boa, irmãos. Mas eu tenho uma palavra de Deus para os nossos corações, irmãos. Livro de Isaías, capítulo 43. Eu tenho certeza que Deus vai continuar falando conosco nessa noite, através da sua santa e bendita palavra. Esse ano, Deus tem nos abençoado, temos pregado a palavra do Senhor, Deus tem aberto as portas, e Deus tem falado, irmãos, no nosso meio, e Deus vai continuar falando, porque Ele tem um motivo para conosco, irmãos. O motivo de Deus é cuidar de cada um de nós, cuidar daquilo que é seu. Nós somos propriedade de Deus. Isaías capítulo 43 diz assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passarem pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti. Pois eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Irmãos, não se preocupem, a gente, apesar de estar 28 anos, a gente tem meio vergonha ainda de estar na frente, irmão. Mas a gente já pega daqui a pouco o ritmo. É que nem fusquinha, né? Depois que pegar vai bem, irmãos. Irmãos, quando lemos a palavra de Deus, livro de Isaías no capítulo 43, esta palavra escrita na época do exílio de Israel, numa época de sofrimento, de dor, de agonia, Deus sempre falando com o teu povo. Deus se apresenta para o povo de Israel como redentor, como refúgio, como a salvação, como libertador do povo. E Deus, neste capítulo 43, Deus traz uma palavra de conforto especial para aquele povo que estava sofrendo. E Deus começa a dizer para eles que quando eles passarem pelas águas, as águas não causariam dano alguns a eles. Deus falando, trazendo referência ao povo de Israel, que já tinha vivido isso. O povo de Israel já tinha passado pelo Mar Vermelho, já tinha passado pelo Jordão, e Deus traz essa referência novamente para o povo exilado, para o povo vivendo um momento difícil, longe da sua terra, vivendo em uma terra estranha, tendo a liberdade, mas não tendo a alegria, porque eles viam aquilo que era seu, Jerusalém destruída, e eles longe. Mas Deus traz uma palavra de conforto. Quando vocês passarem pelas águas, as águas não vão causar mal algum. Quando vocês passarem pelos rios, os rios não vão te afogar. Quando vocês enfrentar o fogo,
o fogo não vai te queimar. Quando nós olhamos para esta palavra, a palavra de Deus, irmãos, nós entendemos na nossa vida, Deus nos chamou e nos trouxe nesta noite de domingo para ouvir a sua santa e bendita palavra. Mas o interessante é que no decorrer da vida, todos nós vamos enfrentar as águas, os rios, o fogo. Mas nós temos uma palavra de Deus, irmãos. Deus nos escolheu com um propósito. Deus nos escolheu para uma grande obra. E Deus estava falando com o povo de Israel. Tem uma obra na sua vida. E não é as águas, não é o rio, não é o fogo que vai atrapalhar de se cumprir aquilo que Deus escolheu você para isso. Deus te chamou para uma obra. Deus tem uma terra prometida. Mas no decorrer da sua vida, vai chegar momento que você vai ter que enfrentar as águas, vai chegar momento que você vai estar de frente ao rio, mas nós entendemos por esta palavra, através de Deus, você, eu, nós não vamos estar sozinhos. O Senhor falando, eu sou contigo, eu sou contigo. Você vai enfrentar as águas, mas as águas não vão trazer dano. Você vai passar pelos rios, mas eles não vão te afogar. O Senhor falando para o povo, nada que acontece vai impedir o meu propósito na tua vida. Deus escolheu eu e você para sermos servos do Senhor, para vivermos como águia diante de Deus. Porque os rios da vida não vai ofuscar a promessa de Deus na nossa vida. As chamas que batem, os rios são luta, que de repente nós chegamos e enfrentamos, que não tem outra opção a não ser passar por ela. Você tem que passar, você tem que continuar caminhando. Mas Deus falou assim, os rios não vão te afogar, você vai passar por ele, você vai ir adiante de Deus, Deus vai prosperar o seu caminho, Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Se os rios não der para passar, as águas forem muito fundo, Deus vai abrir o rio, Deus vai abrir o Jordão, você vai passar, você não vai se afogar, porque as mãos do Senhor vai te sustentar. Quando enfrentarmos aqueles momentos difíceis, aquelas lutas que batem contra nós, que parece fogo, aí o Senhor fala assim, chama alguma arderá em ti. Pode vir o fogo, mas você vai passear dentro da fornalha. A chama não vai arder em ti, não vão olhar para você, você não vai ter cheiro de fumaça, porque a presença do Senhor vai fazer a diferença na tua vida. Quando vier as lutas, sabia que a águia, ela não tem predador, mas ela tem o corvo negro, um corvo pequenininho, que atormenta ela. Ele vem e posa na costa da águia e fica bicando a nuca dela para atormentar, para tirar paz. Mas a águia não perde tempo querendo brigar com o corvo. Não perde tempo. Sabe o que ela faz? Ela voa o mais alto que ela pode. Sobe, vai subindo. Chega no local que não tem oxigênio. Aí o corvo se perde e cai. Ei, quando nós nos deparar com dificuldade, com o fogo querendo atingir a nossa vida, vamos subir a nossa oração até Deus. Vamos ir até o alto, até Deus. Porque tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que lança contra a nossa vida vai cair por terra. Tudo aquilo que vier contra nós vai cair por terra quando nós elevarmos o nosso pensamento o mais alto diante de Deus e entender. O Senhor falando, eu estou contigo em todos os momentos.
Eu estou contigo quando vocês enfrentarem os rios, quando vocês enfrentarem o fogo, eu estou contigo para prosperar o teu caminho. Deus nos escolheu para esta obra, e esta obra ninguém pode impedir, porque Deus é aquilo que nós precisamos. Para alguns, Deus é uma porta aberta. Para outros, Deus é uma cura. Para outros, Deus é uma libertação. Para a mulher que estava em pecado, Jesus se apresentou para ela e falou assim: perdoados estão os seus pecados, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Para outros, Jesus pegou alguns pães e multiplicou porque o deles era fome. Para outro, levaram um homem até Jesus numa cama. O que Jesus falou assim: a cama que era vergonha, agora tome e anda. Porque ninguém é abençoado parado. Agora, que nem a linguagem nossa da rua, rala o pé agora, está curado. Vai diante do seu objetivo. Vai diante daquilo que Deus te prometeu. Esse ano ainda não acabou. Temos dias, temos 2 meses desse ano, e aquilo que Deus prometeu na tua vida pode se cumprir ainda agora. É só nós ir adiante. Os rios não vão impedir de nós tomarmos posse daquilo que é para nós, daquilo que é para a nossa casa. Aquilo que se levanta. Deus estava falando: ó, bichinho de Jacó, olha, povo de Israel, não, vocês já passaram pelos rios, e os rios não vão te afogar. Os momentos de luta, os momentos de adversidade, não são para destruir, mas são para aperfeiçoamento. Entenda uma coisa: no chão não é local para vencedor. O chão não. O vencedor, ele pode até ter derrota na sua vida, mas aquele que foi escolhido para vencer, ele não permanece no chão. O salmista diz assim que o justo cairá 7 vezes, mas ele não fica prostrado. As mãos do Senhor o levanta. Ei, o chão é lugar para derrotado, irmãos. O chão é lugar para derrotado. Aquele que é vencedor, ele até cai, mas o Senhor o levanta. O Senhor fala assim: não, isso não vai te submergir, isso não vai te destruir, não é este local. O crente só vai no chão quando é voluntariamente. O crente não vive humilhado, ele se humilha. É diferente nós vivermos humilhados do que se humilhar, irmãos. O Senhor estava falando para o povo de Israel: essa humilhação é momentânea, mas só destrói aquilo que nós deixamos entrar na nossa vida. Só que aquilo que eu deixo estragar dentro de mim. Não tem um ditado que a turma fala que se tem certas coisas que a gente tem que engolir o sapo, não é assim que a turma fala? Mas o que a Bíblia fala? Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. Você já viu o sapo morrer na água? Você já viu o sapo morrer na água? Tudo que as pessoas lançam na nossa vida, irmãos, só faz mal se nós deixarmos estragar dentro de nós. Mas se nós purificar, pode lançar o que vir. Na hora que bater aqui, tem alguém que defende. Na hora que vir até aqui, tem alguém que protege. Aquilo que não presta, bate na minha vida, mas não estraga dentro de mim. É só comida estragada que faz mal, mas aquilo que é bom não. Traz vigor, traz alimento. Ei, irmãos, Deus está cuidando da tua vida. Deus está cuidando da tua casa. Deus está cuidando da tua família, Deus está cuidando dos teus projetos. Não pensa que algo está na tua vida de uma maneira que Deus não tem o controle. Deus tem o controle de tudo. Deus tem o controle de tudo. Deus tem tudo nas tuas mãos. Oh, aleluia!
Deus estava falando para o povo: eu estou no controle. Não é o exílio que vai destruir os projetos de Deus. Não é uma luta, não é uma enfermidade, não é a falta de recurso que vai destruir os projetos de Deus. Deus está no controle. E Deus, na hora certa, vai colocar tudo no devido do lugar. Nada vai impedir. Quando você enfrentar os rios, tenha certeza que Deus vai fazer você atravessar, não sei de que maneira, mas Deus vai fazer você atravessar. Quando as chamas bater, se Deus não te impedir da chama bater na tua vida, Deus vai fazer com que esta chama não deixe marca alguma, mas que você passe por isso glorificando o nome do Senhor, entendendo que nós entramos de uma luta de uma maneira, mas quando as pessoas olham e acham que ao passar, nós vamos sair abatidos, nós vamos sair humilhados, nós vamos sair menor, não, nós saímos engrandecidos através da pessoa bendita de Jesus, porque nas lutas Ele nos faz crescer, na adversidade Ele nos faz provar. Provérbios capítulo 16, versículo 3, algumas traduções diz assim: se o teu pensamento se alinhar com o pensamento de Deus, pode ir com força, porque Deus vai realizar um milagre na tua vida. Se o meu pensamento, se o seu pensamento se alinhar com a vontade de Deus, nada vai impedir de nós provarmos o melhor de Deus nos nossos dias. Nos nossos dias. Quando Adão e Eva pecou, Deus falou que iria nascer um da mulher que ia pisar na cabeça de Satanás. E o povo viveu por muitos anos servindo a Deus, porque Ele viria. Vamos servir a Deus. O povo serve na época patriarcal, na época dos juízes, dos reis, dos profetas. Ele serve a Deus através das leis, e porque Ele viria. Vai vir um que vai pisar na cabeça de Satanás, que vai libertar Israel. Vai vir um que vai reconstruir o templo, não é o templo material, o templo aqui, isso daqui. Quando nós cantamos aquele corinho, sai, 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 todos os poderes das trevas, a minha fé você não leva, não leva não. E daí depois ele fala que Satanás aqui não entra. É aqui que está falando, aqui ele não entra, e se ele entrar, ele tem que sair. Porque aquele que era para vir, ele veio. De repente os apóstolos começam a viver porque ele veio, o que prometeu. Hoje nós estamos vivendo porque esse Deus, que prometeu para Israel estar com eles, quando eles passassem pelas águas, pelos rios e pelo fogo, esse dia Deus enviou o seu Filho, que está no nosso meio agora em todos os cultos, através do Espírito. E quando menos você pensa, quando o pastor não fala, ele bate no seu ombro aí e fala: ei varão, ei varoa, nessa peleja você não está sozinho. Nesse compromisso você não está sozinho. Quando os rios da vida aparecer, eu vou estar com você. Quando chegar os dias de fornalha, eu vou estar com você.
porque na hora do calor, Ele é a nuvem que traz o frescor. Na hora do frio, Ele é a coluna que aquece. Então, para esse Jesus não tem rio, não tem fogo. Para esse Jesus tem propósito. Para aquele homem e aquela mulher que sai num dia de domingo da sua casa e fala assim: eu vou prestar o meu culto a Deus, porque eu sei que Deus vai oferecer o melhor para mim. Eu vou oferecer o meu melhor a Deus, o meu melhor louvor, o meu melhor culto, porque eu sei que Ele está comigo. Por isso que o salmista no Salmo 42, ele fala assim: por que está abatido, ó minha alma? E por que te perturba dentro de mim? Eles estão vivendo uma guerra. Mas aí o próprio salmista cai em si, ó, o Espírito batendo nele. Espera em Deus. Espera em Deus, porque ainda o louvarei. O mesmo Deus que operou na vida de Abraão, de Isaac e de Jacó. O mesmo Deus que enviou o seu Filho. É o mesmo Deus que está na igreja através do teu Espírito. É o mesmo Deus que está falando hoje, continua nessa tua caminhada, continua indo avante, continua no propósito, não voltando para trás, não abrindo mão daquilo que Deus falou e colocou nas tuas mãos. Deus não tem compromisso com quem recua. A tradução para tímido na Bíblia, irmãos, não é pessoas tímidas que vêm aqui e têm vergonha, não é isso. Tradução original para tímido é pessoas covardes. Deus não aceita covarde. Que pessoas na hora da luta voltam para trás. Que na hora que lançam as coisas sobre a vida dele, que ele vai ter que engolir um sapo, ele quer morrer, ele fala assim: não, antes de eu engolir o sapo eu bebo água, eu me encho do Espírito Santo, porque isso não vai causar mal, não vai morrer dentro de mim. Aqui é templo do Espírito Santo. Eu não vivo só por aquilo que já se materializou na minha frente, não. Eu vivo por aquilo que eu não vejo, eu vivo por fé, eu vivo por uma palavra, eu vivo por uma promessa do Senhor. Ainda que na minha frente esteja uma parede branca, não tenha saída, não tenha pintura, mas mesmo assim eu acredito que dali vai vir o meu milagre, porque Deus já me direcionou, Deus já mostrou o caminho e Deus já falou comigo. Deus não precisa de uma porta para te abençoar, Ele é a porta. Deus não precisa de um santo para você fazer pedido e receber milagre. Ele é o próprio santo, o único e verdadeiro. Deus não precisa da ajuda humana para abençoar. A única coisa que Deus quer para abençoar alguém é que alguém se humilhe voluntariamente. Sabe a diferença, irmãos, de se humilhar voluntariamente ou ser humilhado por alguém ou por uma situação? Ser humilhado por uma situação, por alguém, causa dor, vergonha, tristeza, mágoa, decepção. Se humilhar voluntariamente, se desprende, se liberta. É aquilo que alivia, é aquilo que traz a graça, é aquilo que entendemos, irmão. Para alguém que já passou, irmão, um córrego, ele vai falar assim: não, eu passei aqui.
aquilo dali não vai me impedir. Deus traz a consciência. Quantas coisas você já passou para estar aqui? Quantas coisas você já passou para chegar aqui? Deus está falando para o povo de Israel: olha, o mar já se abriu, o Jordão já se abriu, as águas não vão te afogar, não vai destruir, as lutas não vão te matar se você estiver diante de Deus. Não vai. Aquele dia que a gente entra na igreja, que a gente entra dolorido, porque somos seres humanos e temos sentimento. Entramos certos dias na igreja e não queremos expressar palavra, nós queremos ouvir. Nós não queremos oportunidade, nós queremos ouvir. Parece que é o último dia de nós estarmos na igreja. É o último dia de ouvir a palavra de Deus. Mas aí Deus fala assim: não, os rios não vão te afogar. Essa situação não vai aniquilar a promessa de Deus. O exílio não vai impedir a reconstrução de Jerusalém. Irmão, o momento que nós vivemos não vai impedir de Deus construir na nossa vida aquilo que Ele prometeu. Não é só a hora que nós achamos. Aquela hora que nós achamos, ou aquela hora que nós queremos, vai ser: pastor, agora eu quero. Aí Deus fala: espera um pouquinho, não é agora. Mas aquela hora que você fala assim: pastor, eu não quero. Daí Deus fala assim: não é agora que eu quero. É agora. Porque Deus quer agir na vida daquele que às vezes chega e entende que diante de Deus não tem capacidade. Diante de Deus tem os capacitados. E Deus confortou o povo e está confortando a mim e você nessa noite. Os rios da vida não vão te afogar. Jesus falou assim: passe para o outro lado. É Ele que determinou. E nesse passar, irmãos, tantas vezes o mar vai se levantar, irmãos. Tantas vezes as ondas vão bater na nossa vida. E o ser humano, ele vai ter medo, irmãos. Porque o medo não é um sentimento de covardia. O medo é um sentimento normal. Mas quando nós entendemos esta promessa, os rios não te afogarão. Quando o medo bater, nós temos alguém para pedir socorro. Nós temos alguém que, se nós pedirmos socorro, Ele vai estender as mãos e vai sustentar a nossa vida, vai sustentarmos nós, sem nós submergir as águas. Deixa eu concluir esta palavra. Deus não vai deixar a sua família ser destruída. Deus não vai deixar o local que você trabalha ser destruído pela tua vida. Deus vai guardar, Deus vai proteger. Isso é promessa de Deus, não é promessa de homem. Isso está escrito na Bíblia, Deus prometendo para a tua igreja. Deus sempre cuida dos seus escolhidos. Se você chegou até aqui, vai um pouquinho mais, irmão. Vai um pouquinho mais. Vai um pouquinho mais. Porque quando você andar mais um pouquinho, você vai receber ânimo, você vai andar mais um pouquinho. E quando você vê, você já vai estar longe na caminhada com Deus. Porque você vai entender que quando estava pouquinho, algo estava sendo pingado sobre a tua vida. Estava sendo regado uma palavra de Deus, que em todos os cultos, Deus estava te animando. E Deus estava dando direção.
Deus colocando no nosso coração. Eu não sei como vai acontecer, mas eu vou continuar caminhando. Eu não sei como Deus vai realizar, mas eu vou continuar caminhando, porque eu tenho uma certeza que Ele vai realizar. Eu sei que os obstáculos que se levantar o rio vai se abrir, se levantar gigante, ele vai cair por terra, se levantar calúnia, vão ficar envergonhados, se jogar pedra, eles vão ladrear o meu caminho, mas eu vou chegar onde Deus prometeu, porque é esse o propósito de Deus para a minha vida, e ninguém vai impedir de nós conquistar aquilo que Deus prometeu. Quando o povo de Israel ficou 400 anos sem profecia, sem nada. Quando Deus foi se apresentar, se apresentou com o nascimento de Jesus. Às vezes é difícil, né, irmãos? Nós entrarmos na igreja num culto de domingo, procurando uma palavra, e o pastor vem de uma palavra de doutrina. Difícil, viu, pastor? Porque nós queremos ouvir aquilo que nós queremos, mas não tire conclusão antes do término do culto. Preste atenção em tudo do culto, irmãos. Às vezes é nas irmãs cantar, às vezes é no pastor dar a bênção apostólica que Deus vai ministrar algo sobre a tua vida. O culto é da hora que inicia até terminar, irmãos. Às vezes naquele culto de doutrina que o pastor, é difícil, o pastor não quer pregar doutrina na igreja, não quer. A gente reluta com Deus para certos assuntos na igreja, e reluta, mas aí vem o agir de Deus e Deus quer aquela palavra aquele dia. Aí alguns nem respira, fica quieto, mas aí Deus está sarando, Deus está mostrando, quem tem compromisso com Deus nunca está sozinho. Quem sai da sua casa para vir na igreja no domingo, deixa seus afazeres, deixa o seu descanso para estar na igreja, abre mão de alguma coisa na sua vida para estar diante dele e louvar a ele. Deus tem compromisso com essas pessoas. Deus está com os olhos atentos à vida do homem e da mulher que abre mão para servir ao Senhor. Fala: Senhor, tudo que eu tenho é do Senhor, e a minha vida é do Senhor, eu quero gastar a minha vida para te servir. Eu sei, Senhor, que vai levantar rios, vai levantar mar, vai levantar fornalha, mas eu sei que se o Senhor estiver comigo, eu vou vencer. Se o Senhor estiver ao meu lado, Senhor, essa situação é só por um momento, mas vai chegar o momento de eu cantar o hino da vitória, de eu me alegrar, de eu glorificar o nome do Senhor e de dizer: Deus é bom, porque Deus me fez passar pelo dia da provação como servo do Senhor. Como servo do Senhor, porque você está na igreja. A igreja é um hospital, mas não trata doentes crônicos. Doentes crônicos não tem cura. Não. A igreja é assim, Cristo pega o doente e fala assim: agora você está sarado, agora você é guerreiro, agora você é guerreira. Nada de doença crônica, você é curado pela palavra de Deus. Aquela pessoa que via lá o rio que nada mais era do que uma fitinha de água e já ficava com medo de molhar o pé, agora não, está como Ezequiel: eu vou entrar nas águas, eu vou ir para aprofundar, porque eu sei que a hora que os meus pés não tiver mais sustento,
Deus vai pegar nas minhas mãos e eu vou passar esse rio, seja seco, seja por cima das águas, eu vou passar, porque esta é a promessa de Deus. Ainda que eu tenha que enfrentar a fornalha, e a fornalha mate os covardes, eu vou enfrentar, porque o quarto homem vai estar comigo, e eu vou vencer esta fornalha, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quando levantar luta contra a minha vida, seja qual for o grupo da igreja, o pastor vai olhar para mim e não vai ter preocupação, porque quando o pastor olhar para mim, vai falar assim: ali tem um crente, ali tem um jovem, ali tem um irmão, ali tem uma irmã, que enfrenta as adversidades, mas enfrenta diante de Deus. E ele não chega para o pastor: pastor, não vai dar, vou largar a mão. Não, não chega: pastor, as coisas estão difíceis, mas nós vamos, pastor. Nós vamos, não sei de qual maneira, pastor. Se é sorrindo, não é chorando, mas nós vamos, pastor. Eu sei que o choro pode durar uma noite, pastor, mas a alegria vem pela manhã, é um tempo. É um tempo, pastor. Eu sei que o que Deus prometeu para esta igreja vai acontecer. O que Deus prometeu de fazer vai acontecer. Vai chegar uma hora que muitos vão desistir e ir embora, mas de repente, aqueles 120 que perseveraram em esperar, eles vão escutar um barulho como de um som de um vento impetuoso, e Deus falando: chegou a hora, chegou o momento de cumprir aquilo que eu prometi na tua casa, na tua família, na igreja, nos departamentos, nesta cidade. Quando eu estava entrando aqui na cidade, eu vi ali um negócio escrito: Boituva é do Senhor Jesus, mas que isso não fique somente em um moral, mas que eu, você falamos, porque nós somos dele, e nós fazemos a diferença no local que nós moramos, porque nós acreditamos naquilo que as pessoas não acreditam. E Deus chamou dentro da igreja, já estou concluindo, pessoas de todos os tipos. Tem pessoas dentro da igreja que financeiramente não precisava estar na igreja, tem uma vida abençoada, dá para levar tranquilo. Mas a vida não é só financeira. Tem gente na igreja que fisicamente, de saúde, não tem nada, não tem nenhuma enfermidade, nada, nenhum colesterol, nada, mas ele está na igreja por um propósito. Outros estão na igreja que têm as suas dificuldades, e Deus quer abençoar a todos. Eu sempre falo, nós entramos na igreja, ao sentarmos, tem um pastor que é o anjo da igreja, que é colocado por Deus para liderar a igreja, mas que não é o dono da igreja. O dono da igreja é Cristo. A promessa vem de Cristo. Cristo dá líderes, não dá dono na igreja. E quando nós entendemos que todos nós entramos e a igreja só tem um dono, tanto o pastor, como o anjo da igreja, como todos nós, que hoje aqui somos ovelhas do pastor aqui, mas nós somos todos ovelhas de Cristo. E a ovelha, ela vai sempre seguindo o seu pastor. Se o seu pastor, Cristo, falar que o Jordão vai se abrir, a ovelha que ouve a sua voz, ela não vai ter medo. Ela não vai ir, será que vai? Não, ela já vai firme. Eu vou ir logo, porque o rio vai abrir logo, eu vou logo. Eu não vou ter medo, porque eu sei que o meu milagre, a minha bênção está do outro lado, e cabe a mim passar, cabe a mim enfrentar. E, irmãos, depois da fornalha vem honra, depois do rio vem recompensa.
E o Senhor falou: eu sou contigo. Eu sou contigo. O amor de Deus. Eu sou contigo. Nada vai te fazer dano, irmãos. Não vai atingir a tua vida. Não vai atingir. Palavras negativas não vai atingir a sua vida. Não, aquilo que lançarem para te derrubar, não. Voe bem alto até Cristo, que os corvos desse mundo vão cair por terra. Aqueles que ficam somente para perturbar, para tirar a paz daquela situação, vão cair por terra. Você vai entrar no outro culto cantando o hino da vitória. Vai falar assim: aquele dia eu entrei com uma luta, mas Deus falou. Eu entrei na igreja com uma dificuldade, mas eu voltar para minha casa, não era nada daquilo que eu imaginava. Não. Eu não sei, irmãos, e nem preciso eu saber qual é o tamanho do seu problema. Mas o que precisamos, eu e você, entender o tamanho do Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos, não tem ninguém, não tem barreira, não tem obstáculo, não. Quando as ondas se levantarem, Ele vai falar para as ondas se acalmar. Quando o vento bater, Ele vai sustentar a tua vida. Quando tiver falta, Ele vai trazer a prosperidade. Quando a enfermidade bater, Ele é o Deus que cura. É o Deus que liberta. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. E quando Ele fala, irmãos, Ele cumpre na nossa vida. Uma vez eu estava na igreja, e estava saindo, uma irmã me cercou. Falou: irmão, Deus está falando para mim que está curando o seu sangue. Eu não sabia que tinha nada, né? Amém, né? Se que for para curar, tá curado, né? Não vem falar que estou com luta, que daí eu não estou, né? Mas agora se está curado, nem que não saiba, estou curado, tá bom. Passou anos, irmãos. No ano passado, meu irmão mais novo, ele trabalha como soldador de caminhão. Aí com muita dor no corpo, tal, corpo inflamado, passa no médico. O médico descobre que ele estava com ferritina alta. E o nível de ferritina o máximo é 300. Dele dava 850, 900. Isso quando dá, atinge o fígado, né? Atingindo o fígado pode dar cirrose na pessoa, porque é excesso de ferro. O corpo não produz muito e não elimina. Aí tem que ter uma dieta bem rígida. Pode comer carne, coisa assim. Aí ele falou para mim: ó, isso é genética, de toda a família tem. Então vamos fazer exame. Eu fiz, irmãos. Quando passo na médica, ela fala assim: olha, seus é genético, seu também está alto, o meu também 750 ferritina. Ela falou assim: então vamos ver outros exames. Aí quando dá alterados os exames, o que faz? Para voltar normal, faz sangria, como se fosse a doação de sangue, para cada 3 meses até voltar normal. Quando eu faço todos os outros exames, exame do fígado, tudo, ultrassom, tudo o que imaginar, o meu mesmo alterado não deu nada. Deus já tinha falado lá atrás, irmãos. O meu sempre mantém no mesmo nível. Mas aquilo que
aumentou, não afetou nada no meu corpo. Aí eu falei, se Deus tinha falado, posso vir a enfrentar isso? Não sei. Mas nós não servimos a Deus por isso, aquilo que o irmão falou. Nós servimos a Deus por algo maior. Os rios da vida, irmãos, os rios da vida não é para aquele que não tem coragem, é para quem tem um propósito com Deus. Eu vou enfrentar porque Deus falou. Deus falou. Eu não vou retroceder, eu não vou abandonar. Não adianta, irmãos, não adianta na hora de dificuldade ficar se lamentando, deixar com que isso traga morte. Por isso que Deus estava animando o povo de Israel. Olha, o exílio é por um tempo, os 70 anos vão acabar, e Deus vai levar vocês no local da promessa, no lugar da reconstrução. Eu termino com esta palavra, já chamo o pastor Jean aqui. Deus vai me levar, vai levar você no lugar da promessa, no lugar da reconstrução. Há um tempo para nós enfrentarmos algumas coisas da nossa vida, mas esse tempo não é para destruir, é a promessa de Deus, é para que nós venhamos a entender a grandeza de Deus, e que nada que fazemos é com nossa força e sabedoria, mas é através da graça de Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos, vamos aplaudir a Jesus. Isso. Amém, igreja do Senhor? Você entendeu a palavra?